Graça e paz, graça eterna para todos meus irmãos em graça, para todos aqueles que irão assistir a mais um conteúdo deste canal. Me chamo Carlos Gomes aqui de João Pessoa, Paraíba, do canal Democracia Espiritual. Eu quero desejar a todos um bom começo de semana, com muita saúde, paz e alegria no Espírito Santo. Independente de qualquer situação adversas que venham estarem, em nossas vidas. Tudo é passageiro, meus irmãos. Tudo é passageiro. Eu quero agradecer a Deus pelos novos inscritos desse canal. Desejo a todos que sejam bem-vindos. Recebam um abraço do canal Democracia Espiritual. Fiquem à vontade, amém? Compartilhe essas mensagens, os conteúdos que saem daqui, desse canal. Deixe seu like, deixe seus comentários respeitando, né? E vamos que vamos. E não se esqueçam do like. Também eu agradeço a Deus por aqueles ainda que não se inscreveram, que só fazem assistirem. Peço por gentileza que se inscreva no canal Democracia Espiritual, deixe seu like e vamos que vamos. Quero trazer uma pequena reflexão para nossas vidas, que tem como tema libertos da lei pela morte de Cristo. Oh, glória! Libertos da lei pela morte de Cristo. E o texto principal se encontra aqui em Romanos capítulo 7, no versículo de número 4 e o 5. Não, o versículo 5 e o versículo 6. Romanos capítulo 7, versículo 5 e o versículo 6, que diz assim, ó: porque quando estávamos na carne, veja o que Paulo está dizendo aqui. Nessa outra tradução diz assim, ó, vamos lá. Porque quando nós vivíamos segundo a carne, veja que segundo a carne aqui era viver a lei de Moisés, era obedecer à lei de Moisés. Aí ele diz aqui, ó, porque quando estávamos na carne, as paixões dos pecados que são pela lei operavam em nossos membros para darem frutos para a morte. Mas agora temos sido libertados da lei, oh glória! Olha, mas agora, tendo sido libertados da lei, tendo morrido para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não da velhice da letra. Que palavra abençoada, meu irmão. Nessa outra tradução diz assim: porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei operavam em nossos membros a fim de frutificarem para a morte. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não da caduquice da letra. Que palavra abençoada, meu irmão. O apóstolo Paulo está aqui, escrevendo aqui depois da cruz, depois do evento da cruz, depois do sacrifício de Cristo no madeiro. Paulo escrevendo aqui no ano 58, para aquela comunidade de Roma. Ali existia judeus e gentios. Ora, tinha momento que Paulo falava diretamente com os gentios daquela comunidade. Tinha momentos que Paulo falava diretamente com os judeus que viviam ali juntos naquela comunidade em Roma. Então, observem que Paulo está falando aqui depois do sacrifício de Cristo na cruz. Entendeu? Então veja, aqueles que viviam segundo a carne era segundo a lei. Então
todos aqueles que obedeciam à lei, a própria lei produzia paixões pecaminosas através da carne. Porque a lei, entendeu? Levava o homem a viverem pelos seus próprios esforços. Então, observem, e a lei, entendeu? Essa lei, ela dava força ao pecado, entendeu? Então eles davam frutos para a morte. A lei gerava a morte. O pecado adâmico que havia entrado, né, no mundo onde todos estavam separados de Cristo, então esse pecado gerava a morte e a lei ela dava força ao pecado. Então, através da morte de glória, através da morte de Cristo, todos aqueles que viveram o antes da cruz, que estavam ali, que obedeciam à lei de Moisés, que já nasciam debaixo da lei, de rudimentos de obras mortas, eles estavam livres, eles foram libertos pela morte de Cristo. Observe que o contexto desse texto, Paulo diz aqui no versículo 1, observem: porventura ignorais, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida. Então Paulo estava se dirigindo aqui para aqueles que conheciam a lei, aqueles que receberam os mandamentos, aqueles que tentavam obedecer às 613 ordenanças da lei de Moisés. Paulo, no versículo 1, ele diz, porventura ignorais, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei. Paulo estava se dirigindo aos judeus. Eles conheciam a lei, eles conheciam a Torá. Então Paulo continua, ora, versículo 2, a mulher casada está ligada pela lei ao marido. Paulo faz aqui uma ilustração de um casamento entre um homem e uma mulher. Observem, ele fazendo uma ilustração de um casamento, de uma união entre uma mulher e um homem. Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido, enquanto ele vive. Mas se o marido, veja o que Paulo vai dizer aqui, mas se o marido mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal. Nessa outra tradução diz assim, vamos ler o versículo 2. Porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele vive, está ligada pela lei. Entendeu? Mas morto o marido, está livre da lei do marido. De sorte que vivendo o marido, será chamada adúltera, se for de outro marido. Mas morto o marido, livre está da lei. E assim não será adúltera, se for de outro marido. No versículo de número 4 ele diz, assim, meus irmãos, observem, assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei. Paulo está dizendo, vocês já morreram para a lei, vocês foram mortos para a lei não tem mais domínio sobre vós. Entendeu? Por quê? Porque Cristo já havia sido morto, ele tinha sido oferecido como sacrifício, justamente para cumprir a lei, e naquele cumprimento que ele fez em sua morte, em morte de cruz, ele cancelou as ordenanças da lei de Moisés. Então, a morte entrou pelo homem, mas foi o pecado adâmico. Porém, a vida veio através de Cristo, na sua morte e na sua ressurreição. E aí, na sua morte e na sua ressurreição, todos aqueles que estavam vivendo debaixo da lei, antes da cruz, eles foram livres, eles foram libertos da lei, das ordenanças, da escravidão, do ministério de condenação, daquele ministério que condenava e matava, onde eles viviam como escravos. Eles não viviam como filhos, eles viviam como escravos, sob o domínio da lei que os escravizava. Então Paulo diz aqui, assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo. Então, pela morte de Cristo, foi necessário Cristo morrer para libertar aqueles que estavam debaixo da lei, vivendo debaixo de maldição.
por meio do corpo de Cristo. Ó, assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, na sua morte, na sua crucificação, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Então, observe, aquele que ressuscitou, né, era o marido, o novo marido que não morre mais, aquele que trouxe a união, aquele que trouxe a graça, aquele que trouxe a nova união entre o homem e Deus, entendeu? Porque ninguém poderia chegar até Deus se não fosse através de Cristo. E isso aconteceu quando? Na cruz, no seu sacrifício, entendeu? No seu sacrifício onde ele se doou gratuitamente, unindo agora o homem, trazendo o homem agora, entendeu? O homem que estava separado pelo pecado adâmico, o homem que estava transgredindo a lei, os judeus que viviam debaixo de transgressões e eles transgrediam a lei, o pecado que gerava a morte, a lei que dava força ao pecado, Cristo veio e uniu ambos os povos, tornando-se um só povo, judeu e gentil, sem condenação, sem pecado. Então observe, meu irmão, que essa união era uma aliança que não pode ser dissolvida, entendeu? O que significa a palavra dissolvida? Dissolver é anular, quebrar, entendeu? Romper, dividir. Jamais esse novo pacto, o ministério do Espírito, essa nova aliança que Cristo trouxe, ele veio e trouxe a graça e a verdade estava com ele, entendeu? Então Cristo, ele já vinha falando, entendeu? Que viria o outro, entendeu? Que viria o Consolador, entendeu? Então todos aqueles que viviam debaixo da lei, de rudimentos de obras mortas, antes da cruz, Cristo cancelou. Então foi preciso um morrer, entendeu? Por todos. Ele morreu por todos os seus filhos, por todos aqueles que crerem, entendeu? Então o fim da lei foi Cristo, na cruz. Porém, esse processo de sacrifícios que eles faziam no templo, eles continuaram fazendo. Porém, para Deus, na sua eternidade, no seu trono de glória, não adiantava mais, era rudimentos de obras mortas. Aí Paulo diz, porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas, postas em realce pela lei, operavam em nossos membros a fim de frutificarem para a morte. Agora, porém, libertados da lei ou glória, pela morte de Cristo na cruz, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não da caducidade da letra. Novidade de espírito é viver no novo pacto, meu irmão. É viver na nova aliança. É viver no ministério, pela fé. O pacto para o espírito. O novo pacto para o entendimento, pela fé. É a lei do Espírito que dá vida. O evangelho da graça, o novo pacto, a nova aliança era a lei do Espírito da vida, que gera vida. A lei do Espírito da carne era a lei de Moisés, que gerava morte, que não podia aperfeiçoar, que não santificava o homem, que não libertava o homem em sua consciência. Sempre eles estavam errando, entendeu? Que não purificava, que não santificava, que não justificava. Entendeu? Então, observe, meu irmão. Olha nessa tradução, ele diz, ó, porque quando nós vivíamos segundo a carne aqui é aqueles que viviam obedecendo a lei. Veja, as paixões pecaminosas despertadas pela lei operavam em nossos membros a fim de frutificarem para a morte. Então, veja, aqueles que obedeciam à lei, entendeu? Que viviam debaixo da lei, a própria lei produzia paixões pecaminosas neles,
Porque a lei levava o homem a viverem pelos próprios esforços. A lei dava força ao pecado, entendeu? Então a lei não santificava, a lei não purificava, a lei não justificava, a lei não salvava, entendeu? Então observe que essas paixões pecaminosas, despertadas pela lei, operavam neles, né? Aqueles que viveram antes da cruz, essas paixões pecaminosas, entendeu? Que despertava eles para os pecados. A lei apontava o pecado, a lei mostrava o pecado, entendeu? Então, observem que a morte, né, a morte de Cristo trouxe vidas para aqueles que viveram antes da cruz, para aqueles que estavam debaixo de maldição, para aqueles, os seus filhos, que estavam ali vivendo como servos, como escravos. Nós não somos servos, nós não somos escravos, nós somos filhos. Já nascemos filhos, oh glória, já nascemos libertos, purificados, santificados, justificados, sem condenação. Porque através da morte de Cristo, também essa graça, esse sacrifício de Cristo nos alcançou de forma indireta. Alcançou eles, aqueles que viveram antes da cruz, de forma direta, porque eles viveram o antes da cruz. Eles viveram debaixo da lei, debaixo de maldição, debaixo de jugo da servidão, jugo pesado da lei, das 600 ordenanças da lei de Moisés. Nós não. Então, o sangue de Cristo, a morte de Cristo os alcançou e os libertou da lei que os escravizava. Nós nascemos depois de 70, depois de tudo consumado, depois de tudo feito. Então, o sacrifício de Cristo nos alcançou de forma indireta, porque nós já nascemos livres, libertos em Cristo. Oh, glória! Então, observe que essas paixões pecaminosas despertavam neles, entendeu? O pecado gerava, fazia com que eles viessem frutificar para o pecado. Veja o que Paulo diz aqui, porque quando estávamos na carne aqui é na lei de Moisés, versículo 5, as paixões dos pecados que são pela lei operavam em nossos membros para darem fruto para a morte. Então o pecado gerava o quê? Frutos para a morte. O pecado gerava a morte e a lei dava força ao pecado. Então Cristo na cruz, oh glória, ele a cancelou, ele cumpriu a lei, entendeu? Mas ele mesmo, quando ele diz está consumado, ali ele cancela as ordenanças da lei de Moisés. Ele cumpriu e ao mesmo tempo ele cancelou as ordenanças da lei de Moisés. Então veja, desculpa, um negócio, um fiapo. Então, meus irmãos, observem como é claro, como é bom a gente saber disso. Veja, versículo 6 diz assim, agora, porém, estamos livres, oh glória, estamos libertos da lei, pois morremos para aquilo a que estávamos sujeitos, para que sirvamos de maneira nova, segundo o Espírito, não da maneira antiga, ou seja, não da caduquice da lei. Entendeu? Em outra tradução diz assim, olha, versículo 6, mas agora temos sido libertos da lei, tendo morrido para aquilo que estávamos retidos, presos, para que sirvamos em novidade de espírito, e não da velhice da letra, e não da lei de Moisés, e não das ordenanças da lei de Moisés, porque antes eles serviam. Paulo está se incluído aqui, Paulo se inclui, porque Paulo era um judeu, Paulo era da tribo de Benjamim, Paulo conhecia a Torá, as 613 ordenanças da lei de Moisés, Paulo conhecia, mas ele se coloca aqui, mas agora temos sido libertados, nós estamos livres. Paulo está falando isso aqui há 2000 anos atrás, há 20 séculos atrás, porém, o sistema religioso evangélico continuam, mesmo a lei não estando mais em vigor, porque foi cancelada, ela foi abolida na cruz por Cristo,
mas eles continuam vivendo as práticas de rudimentos de obras mortas, jejum, batismo, edismo, como dinheiro que nunca foi, apresentação de criança, tem que ir a um templo. Não, você não é obrigado a ir, você vai se você quiser. Você gosta de se reunir? Vá, meu irmão. Vá, você é livre para ir e também é livre para não ir. Eu não sou contra. Eu quero deixar isso aqui bem claro essa noite, tá entendendo? Eu não sou contra quem se reúne. Também não sou contra quem não se reúne. Você é livre para decidir. Porém, se você quiser se reunir, é muito bom se reunir com os irmãos para ouvir uma palavra da graça limpa, da graça pura, da graça sem mistura, da graça sobre graça, da graça sem retoques, em espírito e em verdade, ô glória, porque a graça é uma democracia espiritual e foi para a liberdade que Cristo nos libertou, mesmo antes da gente vir aqui à terra. Nós já nascemos libertos, só que nós não sabíamos. Então veja, agora porém, estamos livres da lei, pois morremos para aquilo a que estávamos sujeitos, para que sirvamos de maneira nova, segundo o Espírito, e não da maneira antiga, segundo a letra. Em outra tradução diz assim, nessa aqui, mas agora temos sido libertados da lei, tendo morrido para aquilo que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito, e não da letra, e não da velhice da letra. Então, meu irmão, foi preciso ele morrer na cruz. Não precisamos de obras mortas. Não precisamos, entendeu? De rudimentos, entendeu? Da lei de Moisés. Não precisamos, meu irmão, nada disso, nada disso. O nosso Pai que está no trono da graça, na eternidade, nada disso ele recebe. Isso é um culto em vão. Servimos a Deus hoje é no Espírito, adoramos ao Pai é no Espírito, na nossa consciência. Então, a pergunta é, Paulo estava falando para quem? Para os judeus e gentios daquela comunidade. Mas ele coloca aqui diretamente para os judeus. Porque ele diz no versículo 1, não sabeis vós, irmãos, pois que falo aos que sabem a lei, aos que conhecem a lei, aos que receberam a lei, aos que viveram a lei, aos que viveram debaixo da lei, que receberam os mandamentos, que receberam os estatutos, que receberam os estatutos e os juízos da lei, que tinham que cumprir a lei e não conseguiram cumprir, nós não conseguimos cumprir, e ele veio através de sua morte, cumpriu a lei, cancelou as ordenanças da lei, entendeu? Então eu estou falando, Paulo está dizendo, para quem conhece a lei, para quem recebeu a lei. Então, aqueles que viveram antes da cruz, entendeu? Todos os eleitos foram libertos em Cristo. Entendeu? Todos foram libertos, libertos pelo Cristo da carne, da lei de Moisés. Todos os filhos de Deus foram libertos, entendeu? Da lei de Moisés na pessoa de Cristo, no seu sacrifício na cruz, entendeu? A lei que aprisionava. Então, todos estavam ali presos, sujeitos à lei, vivendo em escravidão, vivendo no ministério de condenação e morte. Entendeu? Então, essa liberdade, essa libertação veio através da morte de Cristo. Entendeu? Foi preciso ter uma morte. Foi através da morte de Cristo na cruz que veio a liberdade. Ele trouxe essa liberdade, ô glória. Ele trouxe a liberdade, pois o sacrifício de Cristo que o levou à morte, aqueles que estavam debaixo da lei, eles foram livres, entendeu? Foram libertos da lei, do pecado e da morte, entendeu? Então, foi na cruz quando ele disse, está consumado. Pai, está cumprido, eu cumpri. Ele não fez pela metade. Ele não disse, Pai, eu fiz a metade aqui, deixei a metade para os homens fazerem, não. O que ele veio fazer, ele fez e ele cumpriu tudo o que o Pai determinou para ele fazer. Ele não deixou nada pela metade, entendeu? Então na cruz, ele libertou aqueles que viveram antes da cruz de forma direta e nos alcançou de forma indireta, entendeu? Porque nós não vivemos o antes da cruz. Nós nascemos depois de tudo feito,
depois de tudo consumado. Entendeu? Então observe, nós nascemos depois da cruz, nós nascemos depois de 70 da segunda vinda do Filho do Homem. Nós também fomos alcançados na morte de Cristo. Em João 19, olha o que ele diz aqui, olha o que está escrito, João 19. João 19, eu quero ganhar tempo, João 19 diz assim, ó, no versículo 30 diz, e quando Jesus tomou o vinagre, 28, depois sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a escritura cumprisse, ele disse, tenho sede. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre. As escrituras, a lei, os profetas, os salmos, já falavam disso, desse momento que iria acontecer. A lei e os profetas foi testemunha de tudo aquilo que Cristo passou, do que ele veio para fazer. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja, e pondo-a no isope, lhe chegaram à boca. E quando Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Observe, meu irmão. Ele fez tudo o que tinha de fazer. Está consumado, está feito. Não tem mais nada para fazer. Não precisa pagar preço. Como o sistema religioso diz, eles vivem anulando a graça de Deus. Eles dizem que Cristo morreu pelos pecados, mas eles vivem dizendo que tem pecado, que tem que pagar o preço. Pagar o preço de quê? O preço já foi pago. Não existe mais nada para ser pago, para se fazer. Ele fez tudo o que tinha de fazer. Então a graça estava em Cristo. Nos trouxe essa libertação. A graça que estava em Cristo nos trouxe também essa libertação. Entendeu? Através da sua morte, em Cristo nós estamos mortos para a lei. Aqueles que viveram ali debaixo da lei, viveram ali tentando cumprir a lei, aqueles que receberam a lei, estavam presos, estavam escravos, eram escravos, num jugo pesado, entendeu? Então em Cristo, aqueles que estavam mortos, aqueles que estavam ali na escravidão, eles foram mortos para a lei, pela morte de Cristo. E hoje, nós temos que servir em novidade de espírito, como filhos livres, em novidade desse ministério, levando as boas novas, entendeu? E não mais da letra. Olha o que Paulo diz, ó. Mas agora temos sido libertados da lei, tendo morrido para aquilo que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito, ô glória, e não da velhice da letra, e não da lei de Moisés, mas em novidade de espírito, em boas novas. O evangelho é boas novas, é novidades. Entendeu? Entendeu? Então observe, hoje nós estamos servindo em novidade de espírito como filhos livres e não como escravos, não em condenação, não em jugo de escravidão. Veja, Gálatas 5:1, Gálatas capítulo 5, versículo 1, Paulo diz, estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da escravidão. Observe, meu irmão, era um jugo de escravidão, quem estava debaixo da lei, mas pela morte de Cristo na cruz, foi preciso um morrer para nos dar vida, para nos dar liberdade. E essa morte de Cristo também nos alcançou de forma indireta. Oh, glória! Então, nós somos filhos e não escravos. Diante de Deus, diante do Pai, Ele não nos olha como escravos. Ele não olha Ele não olha para nós como devedores. Ele olha para nós como filhos livres, oh glória, através do sangue de Cristo na cruz. Como é bom nós sabermos disso. Entendeu? Então veja, nós servimos a Deus em espírito. Está lá em Filipenses capítulo 3, versículo 3. Servimos a Deus no espírito. Depois você dê uma olhada lá. Entendeu? Então observe que nós hoje, diante dos olhos do Pai, Ele nos vê como filhos livres, filhos amados, filhos queridos, filhos de propriedade exclusiva de Deus, sem condenação. Entendeu? Então essa liberdade aconteceu há 2000 anos atrás,
há 20 séculos atrás, já nascemos debaixo de uma nova lei. Que lei é essa? A nova aliança tem uma lei? Sim, a nova aliança tem uma lei, com certeza. Romanos capítulo 8, veja, a nova aliança tem uma lei, é claro que tem. Sabe como é o nome da lei da nova aliança? É a lei do Espírito de vida, ou glória, que gera vida, ou glória, e vida com abundância. Olha, o que Paulo diz aqui em Romanos 8, versículo 1, diz assim, ó. Portanto, agora, ali Paulo escrevendo para os romanos, ali no século I, no ano 58, Paulo estava escrevendo para uma comunidade que tinha judeus e gentios. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne. Segundo a carne aqui é segundo a lei, as ordenanças da lei de Moisés, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida, olha, a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Através do sacrifício de Cristo na cruz, a lei que estava enferma, ele se doou como sacrifício vivo. Entendeu? Então, observe, essa mesma lei do Espírito de vida que livrou Paulo, que Paulo diz aqui, que me livrou da lei do pecado e da morte, que livrou Pedro, que livrou Tiago, João, de forma direta, também essa mesma lei do Espírito da vida nos livrou da lei do pecado e da morte, ô glória. Nos livrou do jugo de escravidão, do jugo dos homens, do jugo das ditaduras dos homens que é postas aí na vida das pessoas. Então, essa lei do Espírito de vida também nos livrou, oh glória, nos gerou, nos dando vida. Fomos também alcançados por essa lei do Espírito da vida. Tem muitos que andam ainda, entendeu? Que ainda não creram, que não acreditam nessa lei do Espírito de vida e vivem presos debaixo de condenação, vivem presos debaixo de jugo de escravidão, vivem presos debaixo, entendeu? Das ordenanças do homem, de doutrinas de homens, jejum, apresentação de criança, batismo, dízimo, essas coisas todas, que tudo isso era na lei de Moisés. Porém, nós não. Nós cremos na lei do Espírito da vida, oh glória. A lei do Espírito da vida, ela produz vida enquanto estamos em vida. Eu vou repetir. A lei do Espírito da vida, ela produz vida enquanto estamos em vida. Mas só vive quem morre. Só vive quem morreu. Porque quem não morreu ainda está preso à lei de ordenanças e de mandamento. Entendeu? Observe, meu irmão, vou repetir. A lei do Espírito da vida, ela produz a vida enquanto estamos em vida. Mas só vive quem morreu para a lei. Porque quem não morreu para a lei ainda está preso à lei de ordenanças e de mandamentos. Então, meu irmão, mas se você está morto em Cristo, ô glória, nós que estamos mortos em Cristo, nós não estamos debaixo de condenação, debaixo de jugo. Nós já nascemos de novo para a lei do Espírito de vida. Nós já nascemos de novo, ou seja, dentro dessa lei do Espírito da vida. E hoje você vive, hoje nós vivemos hoje como cidadãos dos céus, no descanso, em meio às lutas, mas no descanso. Então não voltamos para aquele lugar de escravidão, para aquilo que antes nós praticávamos. Não, porque você já foi liberto. Oh glória! Nós já fomos libertos em Cristo na cruz. Eu não preciso voltar para a escravidão. Tem pessoas que não conseguem viver na liberdade que eles receberam. Cristo na cruz, ele pagou. É como uma dívida que alguém tá devendo e outra pessoa chega e paga. Entendeu? E a pessoa, mesmo sabendo que aquela dívida foi paga, que não tem mais dívida, a pessoa vive como se diz, como escravo. Eu passei por um presídio porque eu cometi algo que não era para ter cometido. Mas eu não quero voltar mais para presídio. Entendeu? Mas tem pessoas que não aproveitam a liberdade, não sabem viver em liberdade. A mente está tão cheia da escravidão, de informações erradas, que eles ficam presos à lei. Eles vivem debaixo da lei de Moisés, de escravidão. Eles
Eles não aproveitam a liberdade que Cristo libertou na cruz do Calvário. Então, é essa palavra, meu irmão, que eu quero deixar. Não estamos debaixo da lei de regras, de ordenanças, de méritos humanos, mas estamos debaixo da lei do Espírito da vida, através da morte de Cristo na cruz. Através da morte dele, estamos libertos nele, vivemos por ele, somos dele. Foi preciso ele morrer para nos dar liberdade também. Foi preciso ele morrer para nos tornarmos filhos livres. Oh, glória! Então é essa palavra que eu quero deixar. Livres em Cristo, através da sua morte. Foi preciso ele morrer. Ele fez tudo, ele disse, Pai, está consumado. Pagou toda a dívida. Agora, muitos aí não estão aproveitando essa liberdade que ele nos libertou na cruz do Calvário. Graça e paz, graça eterna. Se inscreva no canal Democracia Espiritual. Deixe seu like, compartilhe essas mensagens e vamos que vamos. Também se inscreva no canal do irmão André Palhari, canal MDCG, do canal Neilton Cardoso, abençoado com todas as bênçãos, e do canal Guerreiro da Fé, com nosso irmão Ivanilton Cruz. Amém? Graça e paz, graça eterna e até a próxima, se Deus assim o permitir. Libertos em Cristo, aproveite essa liberdade. Amém? Graça e paz.